Vamos lá, vamos começar então. Respeitar o horário realmente, né? Isso é muito importante. Bom, boa noite a todos, né? Muito obrigado pela participação. Espero que todos estejam bem, apesar desse confinamento que já dura bastante tempo, né? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de externar nosso agradecimento para todos os participantes e também aqueles que estão lutando na batalha da frente, né? Nos hospitais para combater coronavírus, né? Covid-19, salvando vidas, tal, médicos, enfermeiros, técnicos, auxiliares, e também pessoal de motorista, transporte, empresários, né, trabalhadores que estão lutando de todas as formas para um ajudar o outro, né? Eu sei que tem vários voluntários também trabalhando para sustentar entidades beneficentes, né, que dependem muito de doações. Então, esse é nosso agradecimento a todos. E a UTS, por sua vez, né, resolvemos também colaborar com o seu conhecimento, é, aproveitar esse confinamento, aproveitar, modo de dizer, mas transferir nosso conhecimento através de série de palestras, né, que começamos semana passada, para auxiliar, pelo menos um pouco, né, que seja, para fortalecer os pequenas, principalmente pequenas e médias empresas, que assim que terminar esse confinamento, voltar as atividades econômicas, né, que esteja mais preparado do que quando começou esse confinamento. A UTS do Japão é uma entidade subordinada ao Ministério de Economia, Indústria e Comércio, lá no Japão, e oferece bolsa de estudo, estágios para vários países, né? E aqui no Brasil, nós temos mais de 2.000 associados que foram treinados lá no Japão, né? E tem a UTS, a Associação UTS, esses estagiários no mundo inteiro, mais de 40 países, né? Com mais de 70 associações. Quer dizer, tem países que têm mais de uma associação, né? E assim, então, em todos os países estão difundindo o que foi ensinado, o que nós aprendemos no Japão. E a Altense do Brasil, então, também faz esse tipo de serviço. Vamos ver, então, o que é o Altense do Brasil? Bom, a Altense do Brasil tem como missão, né, contribuir para o desenvolvimento econômico, social e tecnológico do Brasil e do Japão através do desenvolvimento dos recursos humanos das organizações brasileiras e pela promoção da cooperação entre empresas dos dois países. A gente dá treinamento, né, prepara as pessoas para melhorar as empresas do Japão e do Brasil e também fazer negócios entre os dois países. A visão da Altense do Brasil, então, é tornar-se uma entidade de excelência em desenvolvimento de recursos humanos e de promoção de negócios. E como é que a gente faz esse tipo de trabalho? Vamos lá, então, para o slide seguinte. Bom, então, objetivos da Associação Altense do Brasil. Apoiar empresas com serviço de consultoria, treinamento gerencial e assessoria empresarial na implantação de programas de qualidade e de melhoria do sistema de gestão no modelo japonês. Nós somos treinados no Japão com programas de qualidade, produtividade, gestão de empresas, né? E queremos repassar esse conhecimento para empresas do Brasil e assim melhorar sistema de gestão, né, qualidade e produtividade. E por outro lado também é desenvolver recursos humanos chaves para empresas no Brasil, enviando executivos e técnicos para o programa de treinamento da Altense no Japão, né, ou trazendo especialistas japoneses para conduzir treinamento do Brasil. A Altense do Brasil, nós recebemos inscrições aqui para enviar, né, pessoas para fazer treinamento no Japão. Mas não pessoas, não são estudantes, né? São pessoas já formadas de um certo nível, né? Que já ocupam um certo cargo nas empresas. Diferente de outros programas de troca de estudantes, não é isso? São executivos, donos das empresas, né? Que a gente manda para o Japão.
e também apoiar empresas japonesas e brasileiras a fazerem negócios. Empresas japonesas que queiram se instalar no Brasil e estão procurando parceiros aqui no Brasil. Ou, ao contrário, né? Empresas brasileiras que queiram fazer negócio no Japão, a gente faz essa intermediação, auxiliando e facilitando o negócio. E também promover cultura e curso de língua japonesa aqui no Brasil. Língua japonesa e língua portuguesa também para os japoneses que vêm trabalhar aqui no Brasil também. Tá? Então, aquelas empresas que queiram treinamento aqui no Brasil, contata a gente, né? Nós damos treinamento, consultoria, gerencial e assessoria empresarial aqui no Brasil. E também enviamos, então, fazer treinamento lá no Japão também. Vamos lá, próximo slide. Tá, então aqui está o nome completo da UTS, né? É meio longo, mas aqui está o e-mail de contato e também o site nosso da UTS. Tá bom, então? Resumindo, seria isso aí. Acessando o site tem mais detalhes, né? Que aqueles que queiram conhecer a UTS mais profundamente, né? Poderão acessar o site. Hoje, então, nós teremos a apresentação do Antônio Sérgio Itriconti. Ele é o nosso vice-presidente da UTS do Brasil e também presidente da Lean Construction do Brasil. Né? É uma pessoa bastante experiente, né? O pessoal vão adorar a apresentação dele. Então, vamos já passar as palavras para Antônio Sérgio. Antônio Sérgio, onegai shimasu. Vamos lá. Arigato. Bom, pessoal, boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Antônio Sérgio Conte, sou engenheiro civil com pós-graduação na área de administração e eu sou diretor da Logical Systems Consultoria, presidente do Lean Construction Institute do Brasil e tive a sorte de ser o primeiro brasileiro a falar de Lean Construction. Sou membro fundador do IGLC, o International Group for Lean Construction, no ano de 94. E de lá para cá a gente tem tentado aplicar Lean Construction em canteiros de obra no Brasil e em alguns países do exterior também. Eu não vou me alongar muito, porque nosso tempo é curto. Eu gostaria de comentar hoje, nessa apresentação, como a Lean Construction, na nossa visão, pode contribuir para redefinir o futuro da construção. Nós passamos 4 anos de crise, estamos agora no meio de uma parada obrigatória, completamente não prevista, e eu percebo muitas empresas hoje ainda reagem ao passado, ou seja, a gente está sentindo a dificuldade, mas vocês já pararam para imaginar o que vai acontecer quando a gente retomar? Como a gente vai retomar as nossas obras de tal maneira, não que o nosso lucro aumente, porque, na verdade, o preço vai estar travado, talvez menor, mas muito mais importante no futuro próximo é a gente rever nossas estratégias de custo. Nosso problema, muito possivelmente, não é preço, é muito mais custo. Então, gostaria de conduzir vocês durante essa apresentação para mostrar a nossa linha de raciocínio, a nossa visão, a forma como a gente encara esse problema na nossa economia. E, no final, a gente vai mencionar alguns tópicos que a gente acredita que possam contribuir para todas as construtoras, as grandes, as médias e as pequenas, e também para a cadeia de fornecedores de projeto, materiais e serviços, e, além disso, os incorporadores. Vocês, no final da apresentação, vão ter contato com a gente. Eu já queria pedir para que todas as perguntas fossem feitas no Q&A, e nós tivemos 550 inscrições, estamos agora com 300 pessoas já assistindo, então talvez a gente não consiga responder todas as perguntas ao vivo, mas eu me comprometo a responder todas e passar para todos os participantes o resultado. Muito bem. Na minha última visita ao Japão, eu visitei um centro de pesquisa de uma grande construtora japonesa chamada Obayashi. E no final da visita, o diretor dessa empresa
nos levou para uma sala muito bonita e apresentou o projeto deles para 2050, que é o Space Elevator. É uma estação geoestacionária, fica ao redor da Terra, 36 mil quilômetros de altura. Ela tem um plano de ser lançada em 2050, começar a operar. Ela vai ser preparada para lidar com elevadores, cada um deles de 100 toneladas, tá certo? E vai utilizar 96 mil quilômetros de nanotubos de carbono. Está previsto dentro desse projeto estações parciais para, na verdade, o objetivo desse projeto é transportar pessoas e materiais até essa estação, da Terra até a estação, para que os foguetes consigam ir para Marte, para a Lua, sem ter que retornar para a Terra. Eles têm um cronograma. E, para vocês terem uma ideia do que é esse projeto, tem um filme rapidinho aqui para vocês verem. Muito bem. Vocês notaram, é um projeto muito avançado. A tecnologia para executar esse projeto ainda não está totalmente desenvolvida. E nós ficamos algum tempo assistindo a apresentação do diretor dessa empresa e depois perguntamos: puxa, parabéns, fico muito feliz de estar aqui com vocês assistindo essa apresentação, mas eu tenho uma dúvida. A gente visitou uma série de obras, edifícios e obras de infraestrutura que vocês estão entregando agora. E vocês também estão desenvolvendo projetos de uma tecnologia diferenciada. A minha pergunta é: como os engenheiros das obras convencionais de vocês assimilam essa tecnologia que vocês desenvolvem e colocam isso para funcionar nos canteiros de obra? A resposta que a gente ouviu foi, primeiro, um sorriso, e ele falou da seguinte maneira: esse é um problema que nós temos. A transparência em passar o modelo de gestão da produção que a gente imagina para todos os nossos canteiros é um problema concreto e é um problema real. Nós temos hoje uma evolução de tecnologia muito maior do que a gente tem disponível nos nossos canteiros, mas a gente tem inércia para conseguir colocar isso à disposição dos nossos engenheiros. É um problema que a gente enfrenta. Muito bem. Pano rápido, vamos para o segundo caso. Eu já volto para esse. Hoje cedo, quando eu estava conversando com o Marcelo Valadão, é um colega da Odebrecht, Realizações Imobiliárias, um colega de muitos anos, ele me fez a seguinte provocação. Considerando que toda a cadeia do setor da construção civil
tem desinvestido nos últimos anos, apesar de ser uma boa oportunidade para retomar novos conceitos aplicando Lean, o que percebemos é que tudo agora está precificado, com viés de baixa, ou seja, a pressão por custos está bastante intensa. E nesse cenário, toda a cadeia age reativamente, o que acaba interferindo negativamente com os conceitos da Lean Construction. Nesse contexto, como vocês acreditam quebrar o círculo vicioso atual e a gente mudar para uma rota de mais excelência em todos os processos de um empreendimento, desde projeto, planejamento, suprimentos, execução e entrega? Bom, muito bem. Os dois problemas são muito parecidos, tá certo? A gente tem muita tecnologia, a gente tem bons empreendimentos para o nível de obras que a gente executa no Brasil, a gente tem boa performance, nossa produtividade ainda não é de pico, mas a gente vê casos pontuais de excelentes resultados. Mas a pergunta que a gente faz é, primeiro, qual é o limite técnico do sistema de produção que a gente leva para cada canteiro de obra que a gente executa? Ou seja, o que eu percebo hoje em dia, muitas pessoas falando, é que existe uma necessidade de inovação disruptiva para que a gente consiga ter novos métodos construtivos, automação e muito mais montagem do que moldagem. Mas vocês percebem que se a gente não tiver um modelo de gestão que facilite lidar com essas novas tecnologias dentro de um sistema de produção complexo como é uma obra, dificilmente a gente vai ter resultado. Normalmente, as inovações tecnológicas incorporadas num canteiro, elas têm efeito pontual. Um jogo de formas para parede e laje de concreto, ou eventualmente um painel de fachada pré-moldado, ou um kit de instalações, seja lá o que for. O problema é que executar uma obra é muito mais do que isso. A primeira empresa no Brasil que começou a trabalhar no prédio chamado Brinc, o conceito de parede e laje de concreto, eles não conseguiam diminuir o ciclo de 5 dias que eles tinham para concretar um pavimento. A gente teve a oportunidade de estudar junto com eles a melhoria desse processo de produção e de 5 dias a gente conseguiu baixar para 2 dias. Ou seja, uma concretagem por dia, o que já é padrão hoje, mas na época não era, e a gente tinha um pavimento a cada 2 dias já com parede executada. Obviamente, se o ritmo da estrutura era de 2 dias para o pavimento, todo o resto da obra tinha que ser 2 dias. Mas o que a gente percebeu na prática é que o foco da gestão naquele canteiro era aprender a usar a forma e se livrar rápido daquele problema, porque a forma custava muito para o canteiro. A locação daquela forma naquele canteiro era proibitiva. E a consequência disso é que todo o ciclo de cerâmica, gesso e pintura, ao invés de 2 dias para o pavimento, foi dimensionado para 4 dias para o pavimento. Ou seja, o que a gente ganhou na velocidade, na execução da estrutura da obra, a gente acabou perdendo na execução dos serviços de obra bruta e obra fina para conseguir entregar a obra. Por que esse modelo intelectual de trazer inovação e buscar o limite do processo não permeia a obra inteira e a obra não consegue enxergar isso como uma real oportunidade? Por que a empresa resiste tanto a perceber nuances do sistema de produção e não consegue tirar proveito daquilo que ela tem na mão? O nosso problema não é muito diferente do Obayashi. Eles têm obras, têm tecnologia, têm engenheiros, mas o nível da informação que chega não é uniforme. O resultado não é padrão. E a consequência disso é que a gente não consegue ter um sistema de produção nivelado por cima, estável. O que eu gostaria de trabalhar com vocês durante essa apresentação é exatamente isso. O que a gente pode fazer para ter canteiros estáveis, para ter um modelo de gestão da produção onde cada equipe de produção consiga entender as metas que foram planejadas. Como eu consigo performar isso no campo e transformar essa performance em valor agregado para o meu empreendimento? Esse é um desafio importante e é um desafio que exige coragem, porque nós vamos ter que mudar alguns paradigmas que a gente tem até hoje.
Então, eu gostaria de colocar para vocês a nossa visão dentro do Lean Construction Institute de como funciona essa problemática. O que a gente pode fazer para contribuir para um futuro melhor? A gente tem que entender que uma obra não é uma fábrica, definitivamente. Por princípio, o produto fica e a fábrica vai embora. Quando a gente foi estudar a Toyota, e ao longo desses anos, desde 1990, eu tenho estudado a fundo a Ford e a Toyota, a gente percebe que o fator de diferenciação que a Toyota usou para bater a Ford foi a ideia de fluxo contínuo. A minha fábrica não para. Se ela não para, eu, sabendo que vou produzir, eu não preciso ter estoque. Se eu não preciso ter estoque, tá certo? Porque eu sei o que eu vou consumir, então por que eu não mudo minha relação com a cadeia de fornecedores? Só que para conseguir ter uma fábrica que não para, eu tenho que ter uma fábrica organizada. Então, vou ter técnicas de organização do meu chão de fábrica, como, por exemplo, o 5S. Eu tenho que ter novos modelos para garantir que meu sistema é capaz e está sob controle. Eu sei executar aquilo que eu preciso e toda vez executo do mesmo jeito. O que, na verdade, é o TQC, que quando bateu na Europa virou ISO 9000. Na nossa visão, o que está por trás de tudo que aconteceu no Japão pós-guerra é a ideia de fluxo contínuo. Quando a gente estuda a casa de qualidade da Toyota, e vocês já devem ter visto essa figura várias vezes, a gente entende que o que a gente precisa entregar para o mercado, e seja ele um cliente interno ou externo do nosso sistema de produção, é valor. Se eu não entender o valor que o meu cliente interno ou externo espera, eu posso estar jogando dinheiro fora por trabalhar mais do que eu preciso. A ideia de valor tem que estar ligada à alta qualidade durante o meu processo de produção, pequenos estoques e baixo custo. O que está por trás disso é que não adianta você atender o cliente como se ele fosse um rei. Sim, ele é um rei, ele vai ficar com o meu produto, mas se eu não for competitivo a ponto de baixar meus custos e conseguir sobreviver dentro desses padrões do mercado que eu atendo, eu vou quebrar ao longo do tempo. E aí a gente percebe que a maioria das empresas e a maioria dos escritores que publicaram livros ao longo dos anos, eles copiaram muito bem o modelo japonês, mas na parte hard. Ou seja, se eu quero ter um fluxo contínuo, eu vou e estoque zero, eu vou trabalhar a produção puxada, eu vou nivelar o meu sistema de produção, eu vou trabalhar o tact time. Ou seja, eles conseguiram copiar tudo aquilo que estava, entre aspas, em tabelas no modelo japonês. E isso funcionou muito bem. Se a gente for analisar, hoje em dia todas as empresas discutem just-in-time, rede 1K, fluxo contínuo e estratégias de manutenção pro TPM, enfim, manutenção preditiva, preventiva e corretiva. E a ideia, o que ficou por trás e o que os escritores não perceberam, é que o que no modelo japonês deu certo é porque a gente lida com pessoas. E os japoneses, eles tinham um problema muito importante. Se eles queriam uma fábrica na Toyota que não parasse, a máquina quebra. A única pessoa que eu tenho próximo da máquina que pode perceber que a máquina ainda não quebrou, mas está dando sinais que vai quebrar, é o meu operador da máquina. Então, o esforço da Toyota se deu na linha de capacitar os operadores para que eles pudessem perceber pequenos desvios em relação ao desempenho da máquina que eles operavam. E, a partir daí, esses operadores treinados, eles conseguiam fazer pequenos ajustes. Eu tinha um downtime baixo na minha fábrica, com isso a linha ficava operando mais tempo, obviamente minha produção crescia. Esse processo se chamou autonomação. E ele se consolidou quando a Volvo, numa fábrica deles na Suécia chamada Uddevalla, numa cidade chamada Uddevalla, eles criaram o conceito de célula de manufatura, onde eles aproveitavam todos os conceitos que a Toyota tinha desenvolvido e levaram para um novo limite, onde ao invés de as máquinas estarem em linha, elas ficavam em círculos com pequenos grupos de pessoas que performavam a meta do dia. E elas garantiam a meta do dia, com uma grande autonomia. Então, dentro de um grupo como esses,
que era um grupo multi-habilitado, eles conseguiam garantir a performance, a quantidade de entrega, a qualidade do produto que eles entregavam, enfim, tudo ficava muito mais fácil. Só que não adianta só dar autonomia. Junto com a autonomia, eu tinha que ter modelos de controle da produção para perceber rapidamente se aquele treinamento que eu dei para os meus operadores tinha surtido efeito. E, para isso, eles usaram o conceito de gestão à vista e Pokayoke. Esse aqui, evidentemente, não é o ambiente para a gente discutir essas ferramentas, mas todos vocês já devem ter ouvido falar alguma vez sobre isso. A consequência disso é que a gente tem equipes comprometidas que literalmente não têm paralisia de paradigma. Eles assumem o Kaizen de uma maneira natural e, mais do que isso, eles estão preparados também para inovações disruptivas que mudam radicalmente a produtividade do setor. E esse esforço é vital foi vital para a Toyota e é vital para as empresas que adotam o modelo japonês, o TPS, Toyota Production System, como modelo básico de gestão. Evidentemente, para a gente poder ter toda essa cadeia funcionando ao longo do tempo, eu tenho que ter um sistema estável e organizado. Os novos 5S são a base de tudo. Volto a frisar, a parte das pessoas, a gestão e a lida das pessoas e a capacitação do nosso time no chão da fábrica foi fundamental para a Toyota bater forte. Em 1996, o Womack escreveu o primeiro livro que falava sobre Lean Production. E no livro seguinte dele, em 1996, em 92 foi o primeiro livro, em 96 foi o segundo, ele definiu quais eram os 4 princípios do Lean. Se você quer ter um produto, uma fábrica Lean, primeiro, defina valor e como esse valor é gerado na sua cadeia. Tenha fluxo contínuo e trabalhe sempre com produção focada jusante, o que se chama de produção puxada. A maioria das pessoas hoje, quando entra dentro de uma fábrica, tenta implantar um modelo Lean atuando na cadeia de valor. Imediatamente reduz a perda com desorganização no chão da fábrica, trabalha forte os tempos de preparo, mas o sistema de produção como um todo ainda não está estável. E o que a gente percebe no campo, e a gente hoje dá consultoria para diversas fábricas ligadas à cadeia de produção da construção, é que as pessoas não têm tempo de trabalhar a cadeia de valor porque elas estão preocupadas em apagar o incêndio de ontem. Hoje em dia, nos nossos projetos, definitivamente, a gente não atua iniciando pela cadeia de valor. A gente atua sempre, em primeiro lugar, estabilizando o fluxo da produção. Na medida que eu tenho um canteiro estável, eu consigo, com certeza, ter tempo de me preparar para resolver os problemas do médio prazo. Ou seja, uma fábrica estável garante o tempo que eu preciso para me planejar melhor, garante o tempo que eu preciso para negociar de uma forma diferente com meus prestadores de serviço, com meus fornecedores de materiais. Tudo muda quando essa obra é estável. Se a gente for entender qual é o impacto do Lean dentro do custo das fábricas, imagine que esse retângulo vermelho é o nosso custo total dentro do modelo tradicional. Quando a gente fala em TQC, gestão pela qualidade, o nosso objetivo é reduzir o custo, eliminando tudo aquilo que é não qualidade no meu sistema. Na abordagem enxuta, no modelo Lean, a gente é mais arrojado. Mais do que diminuir o custo pela não qualidade, a gente tem que trabalhar a redução do custo pela eliminação do não valor. Eu posso ter um sistema capaz, sob controle, porém com vários desperdícios ligados, por exemplo, na alimentação da linha. Tá certo? Eu posso ter estoques de segurança que me protegem do meu almoxarifado, porque meu almoxarifado não é eficiente a ponto de manter a linha. Como é que eu consigo garantir fluxo contínuo? Aumentam os estoques. Isso definitivamente não é Lean. Ótimo. Agora, como é que a gente leva isso para a área de construção? A gente passou muitos anos observando, primeiro, os americanos, através do IGLC, desenvolvendo uma técnica que eles chamaram de Last Planner, que levava para o canteiro de obras a estabilização do ambiente operacional em cima de garantir que na próxima semana ou no curto prazo eu conseguisse cumprir as minhas metas de produção.
Isso nem sempre funciona, porque a obra ela não pode ser entendida como uma série de atividades em que eu consigo dominar o plano de produção. Uma obra é um sistema de manufatura, não tem dúvida disso. Ele é muito complexo. Eu tenho sequências executivas que são completamente vulneráveis aos fatores de logística interna e externa. Muito tempo eu passo em cima de barro, a gente tem chuva, a gente está exposto ao tempo, a gente tem risco de queda. A construção civil é uma indústria diferente. O nosso lead time é muito elevado. Enquanto numa fábrica por dia se produzem milhares de peças, desculpem, uma obra é feita num ciclo de 24, 20 meses, 18 meses. O nosso lote de produção, na maioria das vezes, é uma unidade, o que dificulta muito a gente falar em trabalho padronizado. Como é que eu posso desenvolver uma célula de manufatura onde as pessoas fazem todo dia o mesmo serviço, se a gente não tem o serviço padrão? Mesmo quando você pega um prédio alto, um pavimento, 30 pavimentos, um pavimento ele vai ser executado 30 vezes. E 30 vezes não gera espaço amostral para a gente ter uma inferência estatística que dê sustentação para um plano mais arrojado de melhoria da minha produtividade. A solução para a área de construção tem que ser diferente da solução encontrada nas fábricas. Não se esqueçam, no nosso caso, o produto fica e quem vai embora é a fábrica. Nosso sistema de logística interna ele tem que ser barato o suficiente para não onerar meu custo de obra, porque quando a obra acabar, ele vai embora. E tem que ser eficaz o suficiente para escorar o ritmo de produção que a gente planeja ao longo do tempo. É muito importante que as empresas comecem a perceber que a obra é um sistema de produção e não é um conjunto de atividades. Quando a gente fala em gerir esse sistema de produção e administrar a variabilidade que esse sistema está sujeito ao longo dos dias, a gente busca o tempo todo estabilizar o ambiente operacional, redução das paradas não previstas. Parada não prevista tanto da frente de serviço que eu estou executando, quanto das equipes que eu aloquei ao canteiro. O estoque de material, normalmente numa obra, na hora que ele é aplicado numa atividade, ele agrega valor, ele vira medição. Por outro lado, as horas de pedreiro ou ajudante que eu deixei de usar num determinado dia por má gestão do meu fluxo, essas horas viraram custo, mas não agregaram valor nenhum. E muitas vezes o nosso preço é afetado por estratégias erradas de alocação de mão de obra. Formas de contratação de empreiteiro, ou dimensionamento das equipes, ou dimensionamento da estrutura de logística interna, equipamentos de movimentação horizontal e vertical no meu canteiro de obras. É muito importante que o sistema de produção seja focado em eliminar restrições de curto prazo, aumentando a assertividade da produção ao plano. Vocês vão perceber ao longo dessa nossa conversa que a nossa visão é que a inteligência do sistema de produção em um canteiro ela está residindo no plano de ataque que a gente desenvolve para a obra. O planejamento da obra tem que focar prazo, custo e qualidade e viabilizar a redução da variabilidade no canteiro para que a gente consiga ter um outro cenário de produção. Se essa inteligência acontece no início da obra, e se eu começar a me preocupar com os gargalos de produção que estão ainda por vir, quando eles virarem a próxima semana, todos os problemas vão estar resolvidos. E a ideia é que a gente consiga performar melhor por causa disso. Outro ponto importante é que o objetivo principal nunca deve ser terminar parcialmente a minha obra, ou seja, eu tenho um sistema extremamente eficaz para fazer a estrutura do meu prédio, mas, por outro lado, o meu cronograma é muito mais esticado do que precisaria ser. A pergunta que eu faço em todos os canteiros que eu entro e que eu convidaria vocês a fazer também é: qual é o limite técnico do sistema de produção que eu adotei em cada um dos meus canteiros? Como eu posso fazer o meu sistema de produção fluir de uma maneira natural, de tal maneira que todos os recursos agreguem valor o tempo todo? Meu objetivo é entregar a obra. Meu objetivo não é acabar a estrutura. Então, muitas vezes, eu posso sacrificar um pouco blocos e baldrames
para antecipar o início de pilar, porque daí eu consigo ganhar tempo na minha laje. É interessante, porque quando a gente fala em superpor bloco e baldrame com estrutura de concreto, as pessoas falam, poxa, mas são atividades independentes. E daí eu pergunto, a sua laje do segundo subsolo, quanto tempo você vai demorar para concretar? E a resposta, vocês vão dar risada, mas a grande maioria das vezes é 30 dias. E impressionante, o concreto sempre cai de sexta-feira. Isso não faz sentido. Na verdade, ninguém estudou para otimizar aquela laje do segundo subsolo de tal maneira que a gente consiga performar ela num prazo menor, com menos recursos. Esse é o nosso desafio. O que eu me pergunto todo dia antes de entrar em cada canteiro, e eu faço isso há 25 anos, 2 canteiros por dia, é o que eu ainda não fiz nessa obra, mas se eu fizesse, ia mudar a produtividade dentro do canteiro. Como eu faço para puxar essa obra? O primeiro fato que a gente tem que perceber é o seguinte: para que uma obra seja lean e eu tenha alta produtividade, reduzir o prazo de produção, eu não preciso correr muito. O que eu preciso é aprender a parar de parar. As obras param muito e vocês já vão ver por quê. E todos sabem, todos sentem na pele que as obras param muito. Antes de correr mais e pagar hora extra e botar mais equipes e botar mais turnos, eu tenho que me preparar para parar pouco. Essa gestão do meu futuro é muito importante. A obra tem que ser focada no domínio do fluxo de produção. O ritmo do trabalho tem que ser a tônica de todo mundo no canteiro, tá certo? E é interessante, a gente entra em grandes projetos, salas de engenharia com 50, 60 pessoas, equipes de planejamento com 10, 12 pessoas, e a gente percebe que dessas 10, 12, 2 planejadores cuidam de planejamento da produção e os outros 10 respondem carta da gerenciadora ou se preparam para a próxima medição. Muitos projetos a gente tem problemas porque a equipe de planejamento não pode ir para o campo aprender o que está impedindo a obra de andar mais rápido. E daí o esforço deles é tentar buscar a medição que precisa com compras de equipamento antecipadas ou atuar em frentes de trabalho que ainda não estavam previstas. E isso pode comprometer meu resultado final. O que acontece se eu chego numa obra com 97% pronta, uma obra grande, imaginem um shopping center, um aeroporto, e aquela obra está 97% pronta, mas os 3% que faltam estão espalhados pela obra inteira. O que acontece é que o custo para acabar esses 3% é infinito, porque ele não acaba nunca, porque eu tenho sempre gente circulando no canteiro, resolvendo pequenos problemas. O custo dessa ineficiência do modelo de gestão é altíssimo. A gente tem que trabalhar numa obra para que ela seja lean, com o conceito de ritmo. Em obra, a gente não pode falar de fluxo contínuo, mas a gente tem que falar o tempo todo de taxas constantes de produção. A sequência executiva é fundamental. Para quem já estudou um pouquinho de desenho de processo de produção, e eu tenho certeza que muitos de vocês já tomaram contato com essa ferramenta, tá certo? A sequência executiva permite criar um pulmão de segurança para a obra gerenciar a variabilidade no campo. A terminalidade é fundamental. Uma obra que tem conceito fraco de terminalidade, ela vai gerar um retrabalho no final que vai comer horas das minhas equipes exatamente no momento em que eu preciso entregar o serviço. Ritmo, sequência e terminalidade são as condições básicas para que a gente comece a perceber que dá para parar menos. Eu sei que muitos de vocês já viram esse gráfico e muitos de vocês conhecem linhas de balanço, mas não é o caso de todos. Então, rapidamente, eu vou falar sobre linhas de balanço, porque isso vai ser um passo importante na nossa apresentação. Imagine que eu tenha um gráfico onde, na ordenada, eu tenha pavimentos, frentes de serviço, e na abscissa eu tenha tempo. Imagine que eu tenho um determinado serviço para executar e no primeiro pavimento eu demore esse tempo. Se o segundo pavimento é igual ao primeiro e eu ligar os pontos, obviamente eu vou ter uma reta. A inclinação dessa reta representa
a velocidade daquele serviço. Uma reta mais inclinada, ela é mais veloz. Uma reta menos inclinada é menos veloz. Mas o que é importante dentro do sistema de produção que a gente adotou é que quando eu venho executando o serviço, e nesse instante onde eu termino o meu primeiro pavimento e a minha equipe muda para o segundo, o meu primeiro pavimento ficou livre. Então, esse é o momento de eu iniciar meu segundo serviço no primeiro pavimento. Então, aqui eu tenho um determinado serviço, aqui um outro serviço, e o que define o início do segundo é o fim do primeiro naquele pavimento. Se eu quiser trabalhar mais alguns serviços nessa linha, então eu projeto, desço, solto o terceiro serviço. Projeto, desço, solto o quarto serviço. O que aconteceu nessa situação? O serviço 4, ele é mais rápido que o serviço 3. E ele passou na frente do 3 nesse trecho. Isso é impossível. Eu não posso fazer, por exemplo, cerâmica antes de terminar meu reboco, ou minha alvenaria, no caso. Então, o que a gente faz na obra? A gente ignora esse trecho e cria uma linha horizontal e, na mesma inclinação, quando não for mais cruzar o serviço 3, eu libero novamente o serviço 4. Ou seja, como tem a mesma inclinação, eu estou assumindo que é a mesma equipe. Só que essa linha horizontal significa que o tempo passou e eu não agreguei valor nenhum. Isso é muito ruim para a obra. Eu podia também postergar o início do serviço, de tal maneira que quando eu soltasse esse meu serviço, ele não cruzaria mais o serviço 3. Mas olha quanto tempo eu demorei para voltar a agregar valor depois do serviço 3. Essa também não é uma situação ideal. Qual seria, então, uma situação ideal onde a gente nunca teria nem ociosidade, nem postergação? Seria uma obra onde todas as retas tivessem o mesmo ritmo. Elas nunca se cruzam, elas têm a velocidade que eu preciso, elas levam a obra para uma data final que me interessa, e o que eu tenho que fazer ao longo do tempo é dominar cada ciclo de produção para que ele se comporte de uma maneira, como uma reta, o mais possível. Então, dê uma olhada. Essa é uma figura típica de uma obra que termina de baixo para cima. Então, eu venho com toda a minha obra bruta aqui, termino a minha obra bruta, seguro um pouco para soltar a minha fachada, e quando eu entro com acabamento fino, eu entro com um ciclo menor. Logicamente, esses ciclos de acabamento fino, eles têm uma velocidade maior. Só que quando a gente sai do teórico e vai para o prático, o que a gente vê em canteiro é isso. Como a gente não domina o fluxo de produção, cada pavimento tem um ritmo. Um dia chove, outro falta material, outro quebrou cremalheira, e sempre a gente vai enfrentando os problemas, e o que acontece no limite é que eu tenho serviços que acabam cortando os serviços predecessores, e daí a gente começa a expor a nossa obra a variáveis que vão levar ela para fora do controle. Ou seja, eu posso ter retrabalho, problemas de qualidade, eu posso criar uma situação insegura dentro do meu canteiro para executar um determinado serviço. O que a gente tem que é fugir dessa situação. É muito importante que a gente tente o tempo todo trabalhar com fluxos constantes em cada processo. Mas que para acontecer isso, não adianta eu ser bom só neste último processo, porque todos os predecessores influenciam na performance do último. Porque se algum atrasar no meio do caminho, obviamente, mesmo que eu tenha a melhor equipe do mundo, esse último serviço vai atrasar também. Se a gente está discutindo em aplicar Lean Construction em obras no futuro, o seu primeiro passo é por que a gente continua trabalhando em função de escopo, metros quadrados de alvenaria por mês, e não em função de ritmo, um pavimento a cada tantos dias? Por que a gente não contrata os nossos empreiteiros já focando neles a performance que eu preciso? Quando você vai contratar um empreiteiro de estrutura, você paga ele por metro cúbico lançado. E isso é praticamente uma célula de manufatura, porque ele só recebe quando ele agrega o valor do concreto caindo na minha laje. Por outro lado, quando eu vou contratar alvenaria, pintura, gesso liso, a gente precisa de 20 mil metros de alvenaria, então a pergunta que eu faço é: quanto você me cobra o metro quadrado? Mas ninguém percebe que naquela obra
por exemplo, é uma obra, um prédio comercial, eu tenho pouca alvenaria no tipo, por que ele vai me cobrar o mesmo tanto que ele cobra num prédio residencial que tem 800 metros quadrados de alvenaria para executar? Se a gente não domina o ciclo de produção e mergulha mais fundo para negociar de uma forma diferente com a cadeia de prestadores de serviço, a consequência prática é que nós vamos receber, como o Marcelo Valadão falou no começo, preços padronizados. E todo mundo discute quanto de desconto você pode me dar para pegar a próxima obra, e não como a gente pode fazer para diminuir o nosso custo. Porque eu posso garantir a margem do empreiteiro ajudando ele a diminuir o custo dele. E ele pode me cobrar menos por estar aproveitando de um sistema de produção que foi pensado em custos baixos. Eu fiz aqui um exercício. Imaginem, por exemplo, que eu tenho um prédio de 24 pavimentos. E eu estou começando um planejamento, supondo que eu vou começar a executar a laje do piso do primeiro pavimento. E eu tenho para esse prédio 25 pacotes de serviço, ou seja, a minha linha de balanço vai ter 25 retas paralelas. Então, deem uma olhada. Esse é o gráfico. Imaginem que eu tenho um ciclo de X dias. Evidentemente, se eu tenho 24 pavimentos para executar, o término da estrutura vai ser na data 24x. Daí eu tenho 28 dias de reescoramento. Ou seja, a data do término do reescoramento é 24x mais 28. Se eu tenho mais 23 pacotes de serviço até o final da obra, obviamente, a minha data de fim de obra, meu último dia de checklist no canteiro, seria 47x mais 28. Agora, olha que interessante. Vamos supor que eu tenha a mesma obra, só que ao invés de adotar um ciclo de X dias, eu vou trabalhar com X menos 1. Eu estou tirando um dia no ciclo de um pacote de serviço. E o que eu quero buscar é qual o impacto disso no meu cronograma de obra, no meu sistema de produção, e não naquele serviço que eu estou executando. Muito bem, seguindo a mesma linha de raciocínio, 24x menos 1, 24x menos 1 mais 28, 47x menos 1 mais 28. Se a gente for comparar os dois resultados, com o ciclo de x dias, o tempo total da obra é 47x mais 28. Se a gente trabalha para x menos 1, um dia menos de ciclo, padrão, eu vou ter um prazo total de 47x menos 19. Ou seja, se eu comparar um com o outro, a diferença é de 47 dias. 2 meses e meio. Ou seja, se eu tenho uma obra e eu consigo reduzir um dia no ciclo e transformo essa minha linha de balanço numa linha um pouco mais inclinada, com um dia de diferença, só nessa operação eu tirei 2 meses e meio de obra. Se a gente imagina que o custo fixo num canteiro é 0,5% ao mês, numa obra de 24 meses eu tenho 12% de custo fixo em relação ao custo total da obra, se eu estou tirando 2 meses e meio, eu acabei de tirar 1,25% do custo da obra em relação ao meu custo final. Isso é uma parte importante da minha margem líquida. Por que as construtoras resistem tanto em discutir ciclos de produção? Por que eu ouço tanto, quando eu entro num canteiro, que meu ciclo é esse e eu não vou mudar? Não consigo fazer diferente. Eu tenho um caso extremamente interessante, e vocês vão ter chance de ver isso no futuro muito próximo, de uma construtora que saiu de um ciclo de obra de alvenaria estrutural, parede e laje de 14 dias, eles baixaram o ciclo para 8 dias, 4 mais 4, em 3 semanas. Então a pergunta que eu faço é por que eles não fizeram isso antes? Porque eles não perceberam que o sistema de produção como um todo é o que vai levar ele para um novo cenário de construção. Quando você começa a detalhar melhor e começa a fazer mais engenharia no seu canteiro, tudo muda. A alocação das equipes muda. A forma como você dimensiona a tua logística muda. Olha que interessante. Quando a gente vai definir uma obra, a gente deixa no plano de ataque muito claro o que a gente quer executar em termos de produção. O que eu quero executar não é o meu entregável do orçamento,
Eu não quero entregar 24 mil metros quadrados de gesso liso. Eu quero entregar um pavimento a cada 5 dias, sendo que o gesso liso vai vir de baixo para cima e o fogo de gesso vem de cima para baixo, com um ciclo de 3, por exemplo. Esse insight da produção influencia os projetistas de tal maneira que o projetista gera projetos que sejam fáceis de executar, sejam fáceis de performar. Ele vai me prever um determinado equipamento para movimentação vertical que não vai me comprometer, por exemplo, a fachada, que não tem que fazer um reforço nem de fundação, nem de estrutura. Eu posso trabalhar com o meu projetista de tal maneira a criar condições para chamar os meus fornecedores e explicar para ele o que a gente quer e não cotar mais preço unitário, mas cotar, sim, performance. O que a gente tem que começar a pensar é como é que eu contrato expertise. O meu empreiteiro ele é melhor do que eu. Se ele é melhor do que eu não posso contratar só por preço, porque se eu contrato por preço, ele vai botar a pior equipe dele para mim. Eu tenho que contratar a expertise dele. E no meu contrato, eu tenho que colocar a expertise que eu preciso. Então, imaginem o seguinte, quando a gente vai negociar com a cadeia de fornecedores, no modelo tradicional, eu tenho as quantidades e eu tenho as equipes. E a pergunta que a gente faz para todos é, quanto tempo demora? E daí, cada reta da minha linha de balanço tem uma inclinação diferente. Na Lean Construction, eu tenho quantidades e eu já tenho prazo, porque meu ciclo é padrão, as retas são paralelas. Eu não sei quantos metros quadrados de gesso eu vou ter, mas eu sei que eu vou fazer um pavimento a cada 5 dias. Então, a pergunta não é só quanto ele me cobra por metro quadrado de gesso, mas que equipe você vai alocar para performar um pavimento de gesso dentro dos meus critérios de qualidade, segurança e meio ambiente, para que você consiga me entregar isso e não me atrapalhe o sistema de produção como um todo. Muita gente que segue o DTP, que segue o Last Planner, eles costumam ter um gráfico que acompanha a evolução do PPC dentro de uma obra. Todos porcentagem do que a gente planejou e conseguiu concluir. Se vocês pegarem essa obra hipotética aqui, vocês vão perceber que essa linha vermelha é a meta de 70% que a gente adotava quando a gente começou os trabalhos de Last Planner no IGLC, em 94, bem no início do Lean Construction, no mundo. E eu volto a falar, eu tive a sorte de ter sido o primeiro brasileiro a falar de Lean Construction, porque isso me deu a chance de voar sem restrições. A gente criou ferramentas. Se vocês forem olhar, eu tive aqui uma performance muito próxima da média e quase sempre acima da média. Mas numa etapa da obra, talvez por chuva ou por uma fase de outros serviços que eram impeditivos, como, por exemplo, fachada, eu tive um desempenho baixo. A média do meu PPC ficou em 69%, muito próximo da média. Muito possivelmente, muitas pessoas falariam, essa obra cumpriu a meta. Mas olha o meu desvio padrão, 16%. O comportamento semana a semana mostra que essa obra não está estável. Como ela não está estável, a consequência é que a cada semana eu tinha uma caixa de surpresas. Nessa obra, para a gente conseguir terminar no prazo, o que a gente combinou foi, a partir de agora, cada vez que você tiver duas semanas seguidas e a terceira semana cai dentro do mesmo lado da reta média, pare e analisa teu processo. Se você está atrasado, corrige o prazo. Se você está adiantado, readequa a sua equipe. Você precisa ter um ambiente de produção estável. E daí, então, a gente começou a criar uma outra forma de controle. Hoje em dia, do Last Planner, a gente só usa o Look Ahead. A gente tenta eliminar restrições no médio prazo, tentando entender tudo aquilo que impede a gente de produzir no futuro. Se eu eliminar todas as restrições, eu consigo ter um sistema mais estável. Dificilmente a gente calcula PPC nas obras hoje em dia. A gente usa, assim, um gráfico de data de término projetada, DTP. Imagine que essa linha azul é a data do meu contrato. O meu diretor de engenharia, ele cria um cronograma, criando um pulmão que protege a construtora da data de contrato, por exemplo, aqui 1 mês de serviço.
E no canteiro a gente criou um cronograma Lean. E uma das normas do planejamento na Lean Construction, em canteiro de obra, é que mais importante do que planejar a obra é ter flexibilidade para a gente replanejar a obra. Toda semana a gente traz a obra de volta, tendo em vista a turbulência que ela tem. E a consequência disso é que essa linha verde ela ficou estável ao longo do tempo, sendo que só na hora do elevador a gente teve problema no final de obra. Nesse caso, acompanhando o DTP, eu tive um pulmão médio de 179 dias com desvio padrão só de 10. E eu consegui ter 5 meses de pulmão protegendo a minha obra da data de diretoria. Então, quando a gente entra num canteiro e a gente faz um plano de ataque Lean, a consequência é que você cria um cronograma de execução tão agressivo, tá certo? Que as pessoas falam, não, eu não vou fazer, eu vou assumir a contratação com os meus fornecedores em cima do meu orçamento de concorrência e vamos ver o que a gente consegue buscar no campo. E é aí que todos os problemas começam. Uma obra Lean tem que ser orçada Lean, tem que ser contratada Lean, ela tem todos os processos de compra e contratação tem que ser focados no Lean. E aí a gente tem condição de ter um canteiro estável. Antes de entrar no plano de ataque, Carlos, tem alguma pergunta para mim, será? Temos várias perguntas. Nós vamos fazer uma pausa ou vamos direto? Olha, são 8h30, a gente tem mais 40 minutos, eu tenho mais uns 40 minutos de apresentação. O que você acha de uns 10 minutos, 7, 10 minutos? Pode ser? Sim, vamos soltar aqui algumas perguntas então. O Antônio de Pádua, ele pergunta o seguinte: como o prazo da entrega é extremamente importante, qual a melhor estratégia para a contratação dos fornecedores? Pagar bônus para entregas abaixo do prazo ou penalizá-los pelo atraso? Não, eu não acredito em penalização. Se você for analisar, o contrato tradicional, ele só é lido quando alguém assina, ou seja, na hora da assinatura, ou quando na hora do litígio, no final do trabalho, quando você vai discutir algum pleito. O foco do contrato tradicional é aplicar multa pelo não cumprimento de alguma característica que foi combinada. Eu prefiro uma outra abordagem. Eu contrato performance. Eu nunca vou medir só no final se ele atendeu ou não às especificações do meu contrato. Mas eu já combino desde o começo que ele vai ser monitorado em função do ritmo, da qualidade, da sequência que ele está executando o meu trabalho. Então, você não tem que dar bônus para o cara acabar mais cedo e nem dar multa se ele acabar tarde. O que você tem que fazer é ele entender que o final da obra é composto de uma série de pequenos términos, que são as frentes de serviço que ele vai entregando ao longo do caminho. Se ele performar cada frente de serviço, não tem por que tomar multa no final. E não tem por que ter pleito. E mais do que isso, um monte de gente fala, poxa, mas se eu vou fazer mais rápido, os caras vão me pedir mais dinheiro, meus funcionários. E a resposta que eu dou é, não, eles não vão trabalhar mais. Eles só vão parar de parar. Nós vamos ensinar eles a produzir sem parar. E com isso, a produtividade aumentando, ele vai ganhar muito mais dinheiro em menos tempo. O mesmo salário que ele receberia em 15 meses de obra, ele vai receber em 10. Será que não vale a pena ele estar junto? Bom, eu vou contar para o Antônio, eu nunca tive nenhum problema com empreiteiro nem com mestre de obra. Já tive muitos problemas com engenheiros de obra. O Vicente, ele pergunta se podemos considerar as metodologias de gestão de projetos com utilização do BIM como ferramentas compatíveis com os princípios do Lean Construction. Isso é fundamental, a gente vai falar disso daqui a pouco. O BIM é uma técnica que está dando condição para a gente no campo, desde o incorporador, a construtora, toda a cadeia de fornecedores, a entender de uma maneira muito rápida o que tem que ser executado. Hoje em dia, em todos os meus desenhos de processo, eu uso 4D. E é gozado. Poucas empresas usam o 4D. Todo mundo está usando 3D, Clash Detection, muito bem, isso é fundamental. Flexibilidade, rapidez para rever projeto. O número de horas de revisão desaba, mas o que eu costumo dizer é que o escopo do projetista não para na mesa dele.
O sistema de desenhos e fabricação de projetos faz parte do meu sistema de produção como um todo. A agenda do projetista tem que estar amarrada no plano de ataque da obra. E na medida que a gente consegue incorporar a produção, interferindo na concepção, essa oportunidade vai trazer ganhos grandes para todos os envolvidos. O BIM é fundamental nessa estratégia. Já já a gente vai falar mais disso. O Sérgio, ele pergunta o seguinte: como que você encara a questão dos projetos? Pois é isso que vai demandar o que eu produzirei no meu canteiro. Ele deve estar pensando, discutindo aqui sobre a questão de gestão de projetos. Sem dúvida. Agora, olha que interessante. Eu fui fazer um hospital. E nesse hospital, a gente vai ver um case daqui a pouco. As instaladoras foram contratadas do jeito convencional. Eu tinha lá um projeto, eles leram o projeto e o projeto pediu uma série de infraestruturas, cabeamentos e quadros e equipamentos, e eles deram o preço unitário, somou tudo, deu um valor, deram um desconto, pegaram o contrato. Só que quando a gente foi atacar a obra, a gente percebeu que a obra ela não era executada por subsistema, ela era executada por trecho. Então, se o meu projeto já foca o trecho, quando eu contrato a instaladora vem para campo performar trecho e não subsistema. Vocês vão perceber no case agora há pouco que o empreiteiro de instalação, um dos maiores problemas que ele teve foi que em todas as outras obras dele, ele compra primeiro a infra de hidráulica, hidrossanitária, depois ele vai comprar elétrica, depois ele vai comprar sprinkler. Só que se eu liberei 1/4 do subsolo para executar ao mesmo tempo, todos esses materiais têm que chegar ao mesmo tempo. Se o meu sistema de compras na instaladora está por subsistema, eu sempre vou ter um arremate para fazer no meu pavimento. E daí o cara do ar-condicionado fala, bom, se ele não termina a parte dele, eu não entro. E daí, se ele entrar, vai ter que ter um retrabalho. E daí a obra fica confusa e começa a parar. A gente tem que usar o projeto, a gestão do projeto, para facilitar o fluxo da obra. Vocês vão perceber que eu estou estudando e estou desenvolvendo uma metodologia que eu denominei Design for Flow. Eu não estou pensando em projetar para produção só. A gente tem que projetar pensando em fluxo. O ritmo da produção vai ser ditado pela forma como eu conseguir transformar projeto em obra, conhecimento tácito e conhecimento explícito. A gestão do projeto é fundamental, mas tem que ter interferência da produção. O Luiz Carlos, ele pergunta como gerenciar os desafios da norma de desempenho com as suas exigências, ou seja, muita variabilidade e colocar dentro das linhas de balanço e também dentro do fluxo contínuo correto. Legal, muito importante. Hoje em dia, todo mundo fala, apesar da norma de desempenho, ela é fundamental para a gente. Veja bem, quando eu defino um pacote de serviços e trabalho ritmo, sequência e terminalidade, a terminalidade está ligada diretamente à forma como eu vou entregar o meu serviço. O padrão de acabamento, que faz parte da norma de desempenho, a forma como aquele serviço vai ser executado, prazos de cura, tempos de espera para poder soltar o serviço subsequente, tudo isso tem que ser desenhado no plano de ataque da obra. De tal maneira que, se eu tiver o plano de ataque desenvolvido antes da obra começar, quando eu chamo um empreiteiro para executar um serviço, o meu desenho do processo de produção, que representa a forma como eu imagino que aquele serviço vai ser executado, ele já está focando segurança, qualidade, meio ambiente e as normas de desempenho. E daí eu estou contratando performance, eu não estou contratando mais preço unitário. Tudo fica muito mais fácil. A última pergunta aqui nessa primeira etapa é da Cíntia Corade. Ela, na verdade, ela tem interesse na certificação para a empresa dela. Existe certificação em linha, Antônio Sérgio? É interessante. A gente tem feito um trabalho hoje para um banco. E nesse banco, eles tinham um prazo médio de obra de 90 dias. E eles tinham um problema. Acabava o ano e eles não conseguiam gastar 15% da verba que eles tinham disponível para retrofit, porque simplesmente as obras não acabavam. A gente fez um trabalho numa obra piloto, reduzindo o prazo padrão de 90 dias, a meta era 15 e a gente terminou em 22 dias.
De 90 dias caiu para 22. E a gente explicou para o banco e para a gerenciadora que seria fundamental passar isso para as construtoras. A gente começou a treinar as construtoras em um novo modelo de organização do trabalho na produção. E o que eu posso dizer para você, a gente fez 16 obras com as construtoras que a gente treinou e todas performaram ao redor de 20. Mudar o paradigma, procurar novos limites de organização, tá certo? Levam a gente para outros patamares de desempenho. Antônio Sérgio, nós já temos praticamente 10 minutos aqui que você responde as perguntas. Eu sugiro nós continuarmos e, ao final, nós fazemos mais uma rodada de questões. Ok? Tá ótimo. Eu estou falando muito rápido, tá tranquilo? Carlos? Sim, tá Ótimo. tranquilo. Tá tranquilo. Muito bem. Então, vamos falar de um documento que a gente acredita no nosso modelo, que é fundamental. A gente denomina esse modelo plano de ataque. O plano de ataque é, no momento mais cedo possível, dentro de um projeto, ele representa a maneira pela qual a gente está imaginando executar aquela obra. É dentro do plano de ataque que a gente explora os limites de cada tecnologia que nós vamos usar em cada serviço, balanceia o sistema de produção como um todo e, a partir daí, cria um cenário para suprimentos negociar melhor e para orçamentos orçar menos errado. Vamos lá. A evolução da implantação do modelo Lean parte da premissa que, imagina que eu tenho a minha obra e vamos chamar essa obra de produção. Por outro lado, a empresa tem uma série de departamentos. E esses departamentos, eles alimentam a obra com o resultado do trabalho de cada um. Isso é muito legal, porque todos os departamentos trabalham no seu quadrado e alimentam a obra com as informações devidas. Mas vocês concordam comigo que nem todo mundo vai ter a mesma eficiência? Então, a obra fica vítima da ineficiência desse sistema de comunicação. Então, vamos supor, por exemplo, que eu planejei direitinho, contratei muito bem, estava orçado de uma maneira adequada, só que o contas a pagar não pagou a medição do meu empreiteiro, ele entrou em greve. Quem sofre é a obra. O que a gente defende é que, na medida que a obra seja responsável pelo plano de ataque dela, na verdade, ela cria o padrão para que todos os setores obedeçam às diretrizes que a obra precisa. Eu vou contar um caso muito rápido para vocês. Eu estava numa obra onde eu vi um engenheiro de segurança pedir para uma pessoa descer do pavimento tipo que ele estava numa posição não segura. E daí eu fui perguntar para ele por que ele tinha feito aquilo se a estrutura era tão importante numa obra que estava atrasada. E ele falou, a minha missão é essa, eu tenho que garantir que todo mundo vai voltar para casa com saúde e amanhã vai chegar bem. Então eu respondo para o meu diretor e o meu diretor me dá poder de parar a obra se for o caso. E daí eu perguntei para ele, mas ele não tinha colocado o cinto dele numa linha de vida. Você sabia resolver aquele problema? Ele falou, lógico que eu sabia. Daí eu perguntei, então por que você, ao invés de mandar ele descer, não ensinou ele na primeira vez? E a resposta que eu ouvi foi, ninguém me chama, meu trabalho aqui é ser o xerife, por isso todo mundo me vê pelas costas e tenta me enganar, e é por isso que eu sou mais duro. E daí a minha atitude foi, na reunião seguinte, convocar aquele engenheiro de segurança para a reunião com a empresa de estrutura e ensinar como é que eu podia colocar minha linha de vida naquele pilar de canto que era crítico para a minha produção. A mesma coisa acontece com os departamentos. Se eu perguntar para um comprador qual é a missão dele, ele vai falar, eu tenho que comprar o que foi especificado num custo baixo, baixando o custo de frete e atendendo todos os requisitos da minha empresa. Eu falaria o seguinte, você é tudo isso, mas antes de tudo, você tem a missão de não deixar a obra parar. Você tem que comprar barato, você tem que comprar no prazo, você tem que ter bons fretes, mas se você deixar a obra parar, um dia de obra parada não compensa o que você economizou de frete. Você tem que entender a demanda do canteiro para que você consiga ajudar a obra a performar melhor. Da mesma forma, o projetista. A missão do projetista, antes de tudo, é não deixar a obra parar.
fazendo bons projetos, entendendo o fluxo da produção e trabalhando o melhor que ele puder no partido da obra e garantindo a concepção do que ele tem de melhor. Muito bem. Se a gente consegue, numa empresa, ter um ambiente estável no canteiro, porque o plano de ataque gerado interfere no desempenho dos setores da empresa, eu posso falar, então, que num primeiro estágio eu estabilizo a obra, num segundo estágio estabilizo os departamentos e num terceiro estágio eu vou estabilizar a minha cadeia de fornecedores de projetos, materiais e serviços. Nesse sentido, é fundamental vocês entenderem que se vocês quiserem um dia ser Lean, se começa sempre pela obra. Não dá para começar pelo escritório e levar o Lean para a obra. Você estabiliza a obra, na hora que você estabiliza a obra, você percebe as ineficiências da segunda camada, que é o backstage, são os setores internos da organização, estabiliza para depois trazer os fornecedores e tirar proveito, daí você tem uma comunidade Lean, onde você consegue ter alta performance no campo. Quais são os pontos fundamentais para a gente desenvolver um plano de ataque? Primeiro, ele tem que ser gerado o mais cedo possível, de preferência antes da término da fase de projeto e especificação. Nesse plano de ataque, eu não preciso ter as quantidades definidas, mas eu tenho que saber quais vão ser as frentes de serviço que eu vou atacar primeiro, quais são os serviços que eu vou ter em cada frente de serviço, qual é o serviço que a gente chama de pacemaker, que vai definir o ritmo da obra como um todo, a inclinação padrão das minhas retas, e qual vai ser esse ritmo. Esse plano de ataque ele tem que estar adequado às restrições de projeto e especificação. Ele tem que estar adequado aos milestones do meu cliente. Se eu não entender o que meu cliente espera, não adianta eu ser bom. Eu tenho que entregar o que ele espera de mim. E mais do que tudo, eu tenho que obedecer restrições de caixa. O plano de ataque, no primeiro instante, e o mais cedo possível, tem que refletir tudo isso. Eu estou mostrando aqui para vocês um exemplo. Aí vocês estão vendo a construção de 5 torres, alvenaria estrutural, térreo mais 17 pavimentos, sendo que eu tinha 10 apartamentos por andar. Essa é uma construtora que a gente já trabalha há muitos anos. E eles trabalham muitas vezes com alvenaria estrutural. Há 3 anos atrás, a gente fazia uma torre de térreo mais 15, térreo mais 14, e em 15 meses, 17 meses, por aí. Essas torres foram executadas, cada uma delas, entre soltar o gabarito e entregar a torre pronta em 8 meses. Se vocês olharem aqui, em 1º de junho eu estava fazendo hélice contínua, em 1º de agosto, 2 meses depois, eu já estava no 6º pavimento da estrutura, da torre 1, e soltando a laje de transição da torre 2. Um mês depois, eu já estava soltando a transição da torre 3, já estava no 5º da torre 2 e no 10º da torre 1. E quando chegou em dezembro, ou seja, 7 meses depois de começar a obra, eu já estava pintando a minha fachada. O interessante dessa obra é que a gente planejou para que cada torre tivesse uma equipe independente, fazendo o X de alvenaria estrutural na torre, estrutura e laje, alvenaria e laje. E a laje de transição, que era uma laje muito complexa, a gente trabalhou com um jogo de formas, e essa equipe de laje de transição, ela andava longitudinalmente ao canteiro para fazer cada laje de transição rápido, ou seja, o desafio de bloco e baldrame da torre 3 era acabar rápido, porque quando eu desformasse a torre 2, essa forma não tinha que ir para estoque, ela tinha que ir direto para a torre 3. Isso é um plano de ataque. E o resultado aparece na produção. Daí vocês podem falar, e muita gente fala, que a linha de balanço e Lean Construction funciona bem para obra repetitiva. Veja, por exemplo, o caso de um hospital, como esse, 23 mil metros quadrados, 2 subsolos, 4 pavimentos, mais um térreo. Quando a gente foi estudar o plano de ataque dessa obra, a gente percebeu que o calculista tinha dado para a gente 2 juntas de concretagem ortogonais que atravessavam o prédio inteiro. A laje desse prédio tinha mais ou menos 2.200 metros quadrados. E a gente estava falando em ciclo de 13, 14 dias para performar.
Desculpem. Quando a gente percebeu que eu tinha uma junta de dilatação ortogonal nos dois sentidos, ficou óbvio que eu não poderia concretar as 4 lajes juntas, porque senão como é que eu faria com as vigas na divisa? Então eu teria que defasar as concretagens. Então, ao invés de eu ter uma laje de 2.200 metros quadrados, a gente teve 4 trechos, cada trecho ao redor de 700 metros quadrados, começando pelo trecho C, e a gente executaria o trecho C, uma semana depois o trecho A, uma semana depois o B e uma semana depois o D. E essa obra, a estrutura subiria em espiral até chegar no pavimento 4. Quando a gente aprovou isso com o nosso cliente, a gente percebeu então que se eu executei aqui uma semana antes, então eu vou tirar o rescoramento uma semana antes. Então o meu ciclo de drywall, guia montante, alvenaria, instalações, todos eles seguiram a mesma sequência da obra andando em espiral. E a consequência disso é que no nosso primeiro plano de ataque, no primeiro dia de obra, quando a gente ainda estava entrando com a hélice contínua no canteiro, a gente tinha projetado um término de obra 5 meses antes do contrato. Não foi isso que aconteceu. Mas olhem que interessante. Opa, desculpa. Vocês estão vendo aqui o canteiro. Eu tinha uma contenção aqui do lado esquerdo, uma cortina muito importante. A gente terminou a cortina, estava escavando o fundo da obra. Aqui é o trecho D, aqui é o trecho B, aqui é o C e aqui é o A. Então, enquanto eu estava escavando e fazendo fundação no trecho B e D, eu já estava soltando a minha estrutura no trecho C. E o que aconteceu foi que a chuva atrapalhou muito essa obra, a ponto de várias vezes a gente perder trabalho porque não conseguia performar em função do terreno que não dava condição. Quando a gente conseguiu sair do chão aqui no trecho C, imediatamente a obra ganhou ritmo e começou a subir a piso do segundo subsolo, piso do primeiro, piso do térreo e foi subindo. Nesse meio tempo, aqui ficavam os reservatórios inferiores do prédio, a gente conseguiu liberar o trecho 2. O trecho 2 saiu com 3 lajes de defasagem do trecho. O A saiu com 2 semanas de defasagem em relação ao C. O que a gente fez foi trabalhar o ritmo do A para que ele ficasse defasado do C ao longo do tempo em uma semana. Vocês estão vendo que aqui praticamente eu estou com uma semana de defasagem. Mas o que aconteceu no B e no D comprometeu a gente. Por quê? Porque aqui era tão complexa a obra que eu demorei para sair. Mesmo com ciclo rápido, a gente teve muitos problemas. E daí, tão importante quanto planejar a obra é ter flexibilidade para replanejar. O que a gente fez foi, enquanto não liberava rescoramento no B e no D, ao invés de andar em espiral, a gente andava de baixo para cima. E com isso a gente conseguiu performar e hoje a obra está indo para 4 meses antes do contrato. Perdemos 1 mês em 1 ano. Muito bem. Se a gente desenvolve um plano de ataque, o que a gente pode fazer então no futuro para que as nossas construtoras tenham outro cenário de produção que mude a forma como a gente produz hoje em dia, extremamente vulnerável, limitado, correndo atrás de pequenos descontos ou trabalhando com pequenos empreiteiros porque a gente não tem custo. Com o plano de ataque em mãos, a gente revisa os projetos, mas não só como clash detection, com foco no fluxo e na sequência de execução do serviço. Existia um motivo muito simples para eu soltar o meu trecho C antes do A ou do D naquele hospital. Tudo aquilo foi estudado e foi discutido com todos. Essa revisão de projetos ajuda a gente a definir uma sequência de entrega para o projetista que diminui a pressão nele e ajuda a gente a ter o documento em mãos de uma maneira mais rápida. A partir daí, eu tenho que fazer meu orçamento. É inaceitável a gente planejar uma obra com uma EAP de orçamento. Vocês já vão ver já por causa disso. Qual é a causa disso?
A EAP de orçamento não tem o objetivo de me dizer como eu vou executar a obra. Normalmente, muitos serviços são orçados como verba. Como é que eu posso planejar uma obra nesse nível de detalhe se eu não tenho um domínio muito rígido, muito profundo do que eu vou executar em cada trecho? Em paralelo a isso, a gente tem que definir as estratégias de logística interna e externa. Puxa vida, vocês não imaginam quantas vezes eu entro num canteiro e o diretor da construtora fala para mim assim: olha, pode começar o seu trabalho, está na fundação, e nós já temos aqui 3 gruas e 2 cremalheiras. E daí minha pergunta é: mas por quê? E daí ele fala: não, porque esse é o nosso padrão. Um prédio para essa laje, nós temos 3 gruas e 2 cremalheiras. Mas como é que você calculou isso se ainda não te montei o plano de ataque? Então, nesse caso real que eu estou comentando com vocês, as formas de pilar eram metálicas e eles precisavam da grua para poder movimentar as formas de pilar. E quando a gente foi estudar o ciclo de produção da laje, a gente percebeu que os pilares eram muito simples, não precisavam de forma metálica. Então, a gente pediu para o empreiteiro conversar com a equipe dele se eles achariam melhor ficar na fila para a grua subir através de uma plataforma as formas de cada pilar, ou então a gente fazer uma forma de madeira, onde o pilar, a forma subiria pelo shaft, pelo posto do elevador. É óbvio que a resposta foi de madeira. E o que eu eliminei de uso de grua me ajudou a diminuir uma grua no campo. Com 1 mês de obra, eu pedi para tirar a 3ª grua, e a construtora não tirou. Pô, mas essa foi uma opção deles. Quando a gente tem projeto focado em fluxo, uma estrutura de orçamento focada na produção, as logísticas interna e externa desenvolvida em função do plano de ataque, eu consigo definir uma estratégia de negociação, de alocação e, logicamente, negociação com a minha cadeia de fornecedores. Isso me permite criar um orçamento de execução. E aí sim, com o orçamento de execução na mão, eu posso falar em orçamento de venda. Muitas construtoras me chamam a gente no escritório para participar em concorrências no risco. Se eles ganharem, a gente vai estar com eles no canteiro de obra. E é interessante que a gente desenvolve o plano de ataque e dá lá 7 meses de antecipação no cronograma. E o que a gente ouve é: não vai ser possível, então vamos entrar com o cronograma ao contrário. Eu sei qual é o prazo que o meu cliente quer, eu vou trabalhar para aquele prazo, se eu ganhar obra, eu aplico o Lean, vou ganhar dinheiro. Evidentemente que essa construtora vira uma fábrica de propostas. E a taxa de conversão de proposta em contrato, 5%, 10%, porque ela está correndo atrás de preço e não está correndo atrás do limite técnico do sistema de produção que ela pode usar naquele canteiro. O que a gente está pensando é exatamente o oposto. A gente tem que trabalhar o tempo técnico de execução daquela obra. E, a partir daí, a diretoria vai definir que risco ela quer correr, tá certo? E bota as folgas que ela acha necessária para levar a obra para o cronograma de contrato. Mas a gente já sabe de antemão e já conversa com os nossos fornecedores o que a gente está imaginando gastar e em termos de tempo, em termos de recursos para executar aquela obra. Antônio, temos 5 minutos, tá? Eu vou precisar de 10. Tá? Quando a gente fala de projetos com foco no fluxo e na sequência de execução, a produção tem que interferir na concepção. Técnicas como o BIM são fundamentais, mas não adianta eu contratar BIM, mas não saber contratar o projetista. O projetista, ele está trabalhando no BIM, só está modelando, mas não tira proveito disso. Algumas construtoras estão percebendo isso e estão evoluindo mais rapidamente, mas é fundamental que o nosso mercado perceba o BIM como uma técnica de suporte à gestão da produção. A agenda do projetista tem que ser vinculada à demanda definida no plano de ataque. Eu tenho que comprar e executar o meu projeto, não é por subsistema, mas por trecho. 4D, Clash Detection, são atividades básicas. E dentro desse contexto, a gente trabalha o Design for Flow. Quando a gente fala em orçamento, o orçamento tradicional é exatamente essa figura. Uma obra é dividida em item, cada item é dividido em atividades.
E a EAP de um orçamento é isso: serviços preliminares, locação, fundação, estrutura e assim por diante. Então, pegando o exemplo de instaladoras, as instaladoras aparecem aqui em três itens: aparelhos de metais, hidráulica e elétrica. E, normalmente, isso aqui a gente percebe que são verbas orçadas. Esse modelo tradicional de entrega por escopo não ajuda a gente a planejar a obra. Por outro lado, se eu trabalhar a obra em função das etapas dela, e para cada etapa eu sei que ela vai se repetir ao longo da minha produção, eu percebo que as instaladoras, elas aparecem no piso, na laje, na alvenaria, na distribuição e nos acabamentos. E daí, quando eu vou negociar com o meu empreiteiro, eu já defino a forma como eu vou receber os materiais em cada instante. Eu não preciso definir louças e metais quando eu estou fazendo instalação de piso. Mas, por outro lado, é fundamental eu ter por onde vai correr minha tubulação para eu poder concretar meu piso rápido e sair com a minha obra. Quando a gente fala de orçamento, eu não acredito em orçamentos, em planos de ataque são gerados com EAP de orçamento. São fracos, a gente derruba eles muito rapidamente. O fluxo de produção é que define a forma como a gente vai trabalhar o custo na nossa obra. E, no limite, a estabilidade operacional do canteiro vem desse detalhamento profundo do sistema de produção. E é por isso que a gente tem desenhos de processo de produção que detalham, dentro do ritmo especificado, qual vai ser a sequência e qual vai ser o critério de terminalidade para cada frente de serviço que eu tiver no meu canteiro. As equipes que são alocadas para cada pacote, elas são multi-habilitadas, comprometidas e são treinadas pelo DPP para obedecer a sequência. É óbvio que essas equipes vão ser muito mais produtivas. A gente chama isso de célula de manufatura. Para vocês terem uma ideia, uma construtora muito tradicional... Ah, não, ainda não é esse o slide. Tá certo? As logísticas interna e externa. Normalmente, o pessoal define as logísticas externas em função das estratégias de suprimento, diminuir custo de frete, e, na verdade, o que tem que ser feito é o contrário. O plano de ataque me diz como eu vou executar cada trecho. Em função dessa execução, eu vou ter uma demanda de movimentação horizontal e vertical de insumos. Em cima disso, eu defino a minha logística interna, número de viagens, em que cremalheira, quantas horas por dia, e a partir daí vai para suprimentos e vai para orçamentos, um documento dizendo quais vão ser as estratégias para que a gente consiga negociar melhor com os meus fornecedores. As alianças estratégicas junto aos fornecedores são parte importante do plano de ataque. E toda relação com o fornecedor tem que ser transparente, porque o que a gente quer ter é expertise. Então, nós vamos treinar os fornecedores em múltiplas entregas, fabricação em função da demanda da obra, trabalhar células de manufatura no campo, redução do número de ajudantes e uma nova forma de negociar prêmios e tarefas. O que eu queria mostrar naquela hora era esse gráfico. Tem uma construtora que ela soma todo mês as horas que ela gasta com serventia. E ela divide pela porcentagem executada multiplicada pela área construída. Ou seja, uma obra de 10 mil metros quadrados, se eu tenho 50% executado, é equivalente a 5 mil metros quadrados. Quando ele divide homem-hora por 5 mil, vai dar um índice. Historicamente, essa construtora tem um índice de 11 homem-hora por metro quadrado. Em obras Lean, a gente tem conseguido trabalhar com 30% abaixo da média deles. 30% de um item que pesa 20% no nosso orçamento, 16%, que é a serventia, a gente está falando aí 30 vezes 15, estamos falando de 5% de redução de custo, só em cima de novas formas de organização do trabalho no campo. Eu listei aqui diversas diferenças entre o modelo tradicional e o modelo Lean, mas basicamente a mais importante é o modelo Lean, o modelo tradicional, ele é completamente reativo. Os relatórios de gestão que a gente vê são sempre relatórios que são gerados em uma medição no campo que mostra o desvio, descobre o culpado e apresenta para a diretoria essa situação. Na Lean Construct, o nosso modelo é proativo.
Muito mais importante do que medir o passado é projetar o futuro. Toda semana a gente traz a obra para o prazo e para a performance esperada. Eu não posso esperar passar um mês para tomar uma bronca do diretor para mudar uma realidade de canteiro. Essas realidades são mudadas a cada semana. Numa obra tradicional, se compra por preço unitário, se compra commodity. Numa obra linha, a gente compra expertise. O que eu quero são soluções globais. No modelo tradicional, o foco é eu quero mais obra, eu quero vender serviço. Na Lean Construction, eu quero crescer. E é óbvio que as construtoras têm que migrar para esse modelo. Em cima de parcerias sustentáveis, ganho de produtividades para todos, aumento das margens e crescimento do valor agregado para cada um dos stakeholders. Terminando a minha apresentação. The Recovery Leap, ou seja, como as construtoras poderiam sair da situação atual e ganhar novos patamares de desempenho? Primeiro, na obra, no modelo de gestão da produção e das operações que a construtora tem. O foco da gestão tem que ser a obra. Não se iludam, é lá que tudo acontece. O momento da verdade de uma construtora é quando a gente performa no campo. E é lá que a gente tem que ser competente. Todos os departamentos, eles existem para dar suporte aos nossos sistemas de produção. O grande objetivo de todo modelo é proteger o sistema de produção de variabilidade. O gestor da obra é o responsável pela performance do contrato. É óbvio, ele tem que ser preparado para isso. Estou cansado de ver gerentes de obra que são gestores de contrato de empreiteiros. O gestor da obra, por outro lado, olhando para baixo, não para cima, ele tem que se posicionar como facilitador da produção, dando condições para que a equipe dele faça o sistema fluir. Fluxo é fundamental. O processo de tomada de decisões em todos os níveis tem que ser ágil e convergente. Eu tenho que perceber rapidamente desvios e, se eu não estiver no canteiro, eu tenho certeza que o meu mestre, o meu encarregado, vão tomar a decisão que eu tomaria se eu estivesse lá. Outra coisa, qualidade, segurança e meio ambiente não são metas, são premissas. Quando eu desenho o processo de produção, eu já sei qual é o nível de qualidade, segurança e meio ambiente que eu preciso e eu vou desenhar um sistema de produção assumindo isso como premissa e não como meta. Projetar o futuro é mais importante do que medir o passado. Se uma construtora conseguir entender isso e quiser participar de um modelo focado nisso, ela vai abrir perspectivas para mudar o seu setor de projetos. O setor de projetos só existe para não deixar a obra parar. Os projetos são parte do sistema de produção e a agenda de projetos tem que atender demandas do plano de ataque. Eu estou indo mais rápido porque o tempo está acabando. A BIM é fundamental e faz parte do nosso modelo. A empresa tem que começar a contratar os projetistas de uma nova maneira. Com o BIM, o número de horas de revisão cai muito e o projetista pode contribuir muito para a construtora, para o incorporador, para o investidor, em novas formas de abordagem para a solução daquele problema. Da mesma forma que a gente mexe em projetos, a gente pode mexer em orçamentos. Óbvio, o setor de orçamento só existe para não deixar a obra parar. Eu sei que os puristas vão ficar bravos comigo, mas é lógico que isso é uma retórica, é uma figura. O plano de ataque define a estratégia de execução da obra. Na verdade, o plano de ataque diferencia uma construtora da outra, porque é no plano de ataque que a construtora ela demonstra o jeito dela construir, que na verdade é uma vantagem competitiva que ela tem que assumir. Uma empresa não é uma fábrica de propostas. Eu não conheço um departamento tão pressionado como o setor de orçamento de uma construtora. Taxas de conversão de 5%, 10% levam a gente a perder qualidade na elaboração da proposta. Eu tenho que entrar em obras onde eu consigo mostrar que eu sou melhor que os outros. Para isso, eu preciso me preparar para isso. E tenho que mostrar para o mercado a minha expertise em executar aquela obra. Vocês vão receber depois, para quem tiver interesse, os slides dessa apresentação, tá bom? No setor de suprimentos, fundamental, ele só existe
para não deixar a obra parar. O conceito passa por comprar expertise ao invés de preço. Os fornecedores têm que ser treinados em novas formas de organização da produção. Os fornecedores de materiais deverão entender o plano de ataque e planejar sua produção em função das demandas. O ideal não é jogar o estoque para o fornecedor. O ideal é estoque zero na obra e no fornecedor. Nós temos que trabalhar para diminuir o custo de todos. Daí o nosso preço vai ser menor. Para os contratantes, os incorporadores, uma obra Lean tem que ser Lean desde o começo. Trabalhem esse conceito. É muito comum, se a gente está com uma obra Lean desde os instantes iniciais, reduzir o prazo em 40%, reduzir o custo ao redor de 12%, o que significa rever toda a forma de comercialização do empreendimento, e a gente pode chegar a níveis de redução do ciclo total do empreendimento em números ao redor de 50%. Para tanto, contratar expertise é muito melhor do que repassar o risco da performance para a construtora. Por último, o planejador. O centro de gravidade da inteligência de uma obra é o plano de ataque. Tão importante quanto planejar a obra é ter flexibilidade para replanejar. Quem planeja a obra é a própria obra. Sendo assim, a missão do planejamento é definir e desenvolver as vantagens competitivas da construtora, deixando muito claro o jeito dela construir. Em outras palavras, o planejador, o setor de planejamento, ele aproveita as experiências de campo, aproveita os benchmarking, cria uma vantagem competitiva e trabalha como catalisador dessa vantagem em cada canteiro. As ações do setor de planejamento são sempre de intervenção e parceria. Eu não estou indo no canteiro para descobrir quem é o culpado do atraso. Eu estou indo no canteiro para ajudar o engenheiro a trazer a obra de volta. É isso que eu tinha para falar, gente. Eu espero que eu não tenha corrido muito e agradeço imensamente a participação de todos e vamos agora responder as perguntas, tá bom? Muito obrigado. Queria agradecer à OTS, primeiro pelo convite para a vice-presidência, isso me deixa muito honrado, e segundo, pelos desafios que a gente vai ter pela frente. Muito obrigado a todos, amigos. Valeu. Iniciando agora a sessão de perguntas, o Antônio Sérgio, o Aguinaldo Lopes, ele traz a seguinte questão aqui. Ele trabalha na área de construção de redes de distribuição de uma empresa de energia elétrica. E ele diz o seguinte, ele tem milhares de pequenas obras dispersas, né, em uma grande extensão territorial. Aí ele pergunta para você se você conhece algum case de aplicação do Lean Construction em obras do sistema elétrico. A gente trabalhou já na inteligência de uma empresa que tinha o controle da manutenção de uma área muito grande no interior do Rio. Toda a rede elétrica, o sistema de manutenção dela era trabalhado em cima desse modelo. A gente criou um modelo focado em teoria das filas e otimização da alocação dos recursos. Então, a gente tinha 3 etapas. A primeira era prevenir com sabedoria, a segunda era atender rápido e a terceira era atender rápido com pouca gente, ou seja, ser extremamente produtivo. Bom, aí eu vou me dar Me repassa a pergunta, depois eu posso falar com mais calma. Tá, depois eu te passo. Lembrando também, vou me dar a liberdade de também ajudar aí nessa questão. Recentemente, a Tokyo Energy, ela implantou também o Lean para melhorar o desempenho deles lá na manutenção e na execução lá no Japão. E eles conseguiram reduzir a troca de um transformador em rede de distribuição para 4 minutos. É um case interessante utilizando o Lean, né? O Danel, né? Ela pergunta o seguinte: como garantir a eficiência da automação diante de um quadro de capacitação da mão de obra cada vez mais ineficiente? Daniel, eu não concordo muito com o que você falou. Na verdade, para o nível de tecnologia de execução que a gente tem nos canteiros, as nossas equipes são competentes. Nosso pedreiro trabalha com 40 metros quadrados por dia. Pedreiros americanos trabalham com 24, 25, tá certo? Eu acho que a gente deveria começar a prestar atenção nos níveis da média alta gerência.
A gente nunca treina encarregados e a gente põe a culpa nos pedreiros. A relação do encarregado com o engenheiro é de obedecer o que foi pedido e não de desenhar sistemas de produção que sejam efetivamente factíveis. É óbvio que a gente tem uma mão de obra que, em alguns casos, é não qualificada, tá certo? Mas eu adoro alvenaria, e eu gosto de fazer parede. Já fiz há algum tempo, no meu começo de vida profissional. E é muito difícil trabalhar em obra. É muito difícil um pedreiro fazer 40 metros quadrados por dia e subir bloco acima da cabeça. E ele tem que ser bom e tem que ser forte para isso. O que acontece muitas vezes é que o nosso sistema de controle não cria condições para ele performar no melhor nível dele. Eu concordo com você que a gente pode tentar pegar pedreiros melhores. E aí é questão de botar 2 pedreiros, você vai pegar o que produzir melhor, com mais qualidade. Mas eu pensaria em treinar o meu encarregado, treinar o meu mestre e, olha, treinar o meu engenheiro. Um engenheiro, ele não pode ser um gestor de contrato e cobrar produção. Ele tem que cobrar fluxo e tem que ensinar fluxo. Ele tem que se posicionar no canteiro como facilitador da produção. E aí ele vai ter um papel muito mais nobre para a empresa, porque ele está jogando a experiência dele e do mestre dele para ajudar os funcionários, os colaboradores, a fazer a meta de produção que ele precisa. Pensa nisso. E se quiser conversar comigo depois, vai ser um prazer. Bom, nós temos aqui uma série de perguntas. Como o Antônio Sérgio disse posteriormente, todas elas serão respondidas. Dada aí o avançar das horas, já são 21h13, nós vamos encerrar. Então, assim, eu vou passar para o Antônio Sérgio para as palavras finais e depois para o Hugo, que vai ser o próximo palestrante aí do nosso ciclo. Antônio Sérgio. Muito bem. Em julho de 1994, eu estava no Chile junto com o Sampaio, muita gente conhece o Sampaio, para assistir um seminário sobre planejamento da produção. E foi lá que foi fundado o International Group for Lean Construction, e a produtividade era a minha área e eu consegui seguir nessa linha. 26 anos. Hoje, os participantes do nosso evento, a gente teve diretores de construtora que participaram dos primeiros cases de Lean Construction no Brasil. João Awada, eu acho que o Alexandre Escola estava aí também, o pessoal da Hernandes e o pessoal da Projetos, lá de Piracicaba. De lá para cá, muita coisa mudou. Hoje em dia, a gente não busca só garantir a assertividade no curto prazo. A Lean Construction pode contribuir muito para as construtoras reverem as suas formas de atuação. E realmente tem que ter coragem e dar um passo para conseguir produzir com novos limites técnicos, com mais produtividade, com menos desperdício de valor. A gente está aqui para isso. Sempre que vocês precisarem, entre em contato com a gente. Muito obrigado pela atenção, pelo esforço de vocês. Obrigado, amigos. Bom, agora eu vou passar para o Hugo, que vai falar um pouquinho sobre a palestra dele prevista para a próxima semana. Hugo, por favor. Obrigado, Carlos. Está me ouvindo bem? Sim. Parabéns, Antônio Sérgio, pela palestra. Sempre muito bom ouvir a essência, né, do TS, do Lean Manufacturing aplicado à construção civil. Você tem um vasto conhecimento e consegue trazer a essência, que é realmente a visão de sistema da produção, no caso da construção civil, né? E eu gostaria de fazer um link também à sua palestra, né, trazendo o Lean 4.0, que é a transformação digital no Lean Manufacturing, né? Estamos numa época aí de transformação digital, onde vemos muita tecnologia digital sendo implementados até no nosso dia a dia, através de webinars, de home office e de telemedicina e educação. Eu sou professor da UFABC e também diretor da UTS. Comecei a dar aula por computador, né? E EAD. E por uma exigência que todos estamos passando agora, né? Mas essa transformação, esse salto tecnológico, né? Existe uma grande oportunidade também para o Lean Manufacturing.
o ganho de produtividade que a gente pode esperar com a digitalização é exponencial. Então, lógico, a base de tudo, como você havia comentado, é fazer a visão sistêmica. Né? Então, não podemos estar implementando tecnologias sem entender o sistema de produção, o Lean Manufacturing puramente dito. Né? Senão vamos estar automatizando o desperdício. Né? E é essa essência que eu gostaria de trazer na semana que vem. Espero que todos possam aí disponibilizar um tempo aí para estar trocando uma experiência conosco da UTS. Então, fica esse convite e uma boa noite. Muito obrigado pelo tempo despendido hoje. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite a todos, pessoal.